Pois bem, na aula anterior a gente iniciou o estudo de análise qualitativa de equações diferenciais de primeira ordem. Então, nessa aula a gente vai dar continuidade e fazer de uma maneira é, resumida quais são os passos que devemos utilizar quando a gente quer fazer análise qualitativa de equações diferenciais ordinárias. Como já comentado com vocês, a análise qualitativa consiste em você tentar determinar quais são o comportamento, qual é o desenho, qual é a geometria da solução, ou seja, qual é o comportamento da solução de uma equação diferencial. E nós vamos restringir aqui o nosso estudo às equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, com algum problema de valor inicial, ou seja, a gente tem um ponto por onde essa equação diferencial deve passar. Lembrando que esse tipo de equação, dependendo das condições que a gente impõe aqui sobre a função f, tem uma solução única. E o que eu quero dizer por ter solução única? Dado uma equação diferencial e dado um ponto no plano x0, y0, existe uma única equação diferencial, existe uma única solução da equação diferencial que passa por esse ponto x0, y0, certo? E os principais assuntos, os principais conceitos que a gente precisa para fazer análise qualitativa, como nós já vimos, são os campos de direções e as curvas integrais. E lembrando que, do ponto de vista de analogia, para facilitar a compreensão, os campos de direções pode ser considerado como sendo uma correnteza, um fluxo em um rio, e já as curvas integrais seriam então a trajetória que um objeto, uma partícula faz quando exposta a essa correnteza, a esse rio, tá certo? Pois bem, então quando a gente quer fazer análise qualitativa de equações diferenciais de primeira ordem, consiste basicamente em 3 passos. O primeiro passo é identificar os pontos de equilíbrio. Então, a gente pega ali a nossa equação diferencial e lembrando que aqui nós estamos restringindo a nossa análise também um pouco mais, considerando apenas as funções, as equações diferenciais que a gente chama de autônomo. E que são equações diferenciais autônomas? São equações em que o lado direito aqui dessa equação depende apenas da variável dependente. Não pode aparecer de maneira explícita a variável independente, que no nosso caso a variável independente é a variável x, certo? Então, não pode aparecer a variável x no lado direito de uma equação diferencial desse jeito. Então, essas equações em que não aparece a variável independente, a gente chama de equações autônomas. Então, a nossa análise consiste, análise qualitativa consiste em primeiro identificar os pontos de equilíbrio. E como que eu faço isso? Eu faço isso pegando o meu lado direito da equação, identificando igualando a zero, tá certo? E aí, com isso, a gente consegue obter as soluções constantes, certo? Soluções constantes da minha equação diferencial. Depois que a gente fez isso, a gente tenta usar a função f para estudar o sinal da função, da derivada da função y. Então, porque desde que dy dx é igual a f, então se a gente souber qual é o sinal da f, a gente sabe qual é o sinal da derivada. E se eu sei qual é o sinal da derivada, então eu sei dizer em que região a minha função y é crescente e em que região a minha função x é crescente, a minha função y é decrescente. Finalmente, a gente usa essas informações dos passos 1 e 2 para identificar qual é o comportamento do gráfico, esboçar o gráfico da função y com relação a x, tá certo? Então, a gente usa as informações
e tenta esboçar o gráfico da função y com relação a x. Tá, esse é o roteiro geral. Então, você tem que passar por esses 3 passos para fazer análise quantitativa. Análise quantitativa consiste em você passar por esses 3 passos. Então, eu vou fazer alguns exemplos agora na sequência, mostrando exatamente como que a gente usa esses 3 passos para tentar identificar qual é o comportamento da minha solução. Tá ok? Então, vamos para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, a gente tem essa equação diferencial. A gente tem 2 programas de valor inicial. A gente tem a equação diferencial, é dy dx é igual a y menos 1 ao quadrado. E eu quero que essa equação a solução dessa equação passe pelo ponto y0 igual a menos 1. E aqui eu tenho a mesma equação diferencial, só que agora eu tenho uma nova condição inicial. Eu quero que a minha equação diferencial no y0 seja igual a 2. Ok? Então, o primeiro passo, nós vamos seguir aqui o primeiro passo, o passo 1. O passo 1 é achar os pontos de equilíbrio, certo? E como que eu acho os pontos de equilíbrio? Então, a minha função f de y, aqui nesse caso, é essa função aqui, y menos 1 ao quadrado. Então, eu vou pegar a minha função e igualar a zero. Então, eu vou ter que y menos 1, isso tudo ao quadrado, tem que ser igual a zero, correto? Y menos 1 ao quadrado tem que ser igual a zero. E, portanto, nisso aí, eu tenho que y, tirando a raiz quadrada dos dois lados, certo? Y menos 1 é igual a zero. Tá certo? Y menos 1 é igual a zero. E logo eu tenho que y igual a 1. Então, esse valor que eu obtive aqui é meu ponto de equilíbrio. É meu ponto de equilíbrio dessa equação diferencial. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que eu sei com isso é que essa informação aqui me diz respeito às soluções constantes da minha equação diferencial. Então, eu sei que a solução y de x igual a 1 é solução da EDO. Essa solução y de x igual a 1 é a solução da EDO. Por quê? Porque o que pede para si? Como que a gente checa se uma função é solução de uma equação diferencial? Eu tenho que fazer exatamente o que a equação diferencial pede. A equação pede do lado direito que você derive a função y com relação a x. Então, quando eu derivar essa função y aqui constante igual a 1, a derivada vai dar zero. Então, do lado direito eu vou ter zero. Aliás, do lado esquerdo eu vou ter zero. Do lado direito, o que a equação diferencial pede? A equação pede para você substituir no lugar de y o valor que você a função que você está supondo que é y. Você quer verificar se é a solução. Então, eu quero verificar se y igual a x, y de x igual a 1 é a solução, então vou substituir a y ali. Então, vai ficar 1 menos 1 ao quadrado, isso dá zero, e, portanto, nós temos a igualdade aqui sendo verdadeira, e logo essa função y de x igual a 1 é a solução da minha equação diferencial. Ok? Muito bem. Então, agora nós vamos para o passo 2. Certo? O que consiste o passo 2? O passo 2 consiste em você analisar o sinal da derivada usando a função y. Então, aqui vamos para o passo 2. Né? Passo 2. Bom, se você olhar com calma aí para essa função f de y, então nesse passo 2 você faz a seguinte análise. Aqui eu coloco o y, e aqui a f de y. Então, no eixo x eu coloco a variável que é a minha função, e no eixo y, ou seja, o que eu estou querendo fazer é desenhar qual que é o gráfico da f de y. E a partir do gráfico da f de y, então depois eu vou tentar identificar quem que é o gráfico da y de x. Ok? Bom, se você olha aqui para f de y é y menos 1 ao quadrado. Então, como eu estou elevando ao quadrado, isso é sempre positivo, tá certo? Então, vai estar sempre na parte de cima do eixo horizontal.
E mais do que isso, vai tocar o eixo Y, o eixo horizontal, apenas no ponto 1. Então, isso então é uma parábola. Então, você tem algo mais ou menos do tipo assim. Algo mais ou menos desse tipo aqui. Ok? Essa é o gráfico da minha função f de y. Okay? F de y. Bom, como esse gráfico da minha função f de y está sempre acima do eixo horizontal, então esse gráfico, essa função é sempre, eu vou dizer, ela é sempre maior ou igual a zero, correto? Sempre maior ou igual a zero, na verdade ele é sempre maior do que zero, então eu vou colocar aqui, na verdade é maior que zero sempre que o y, sempre que o y, vou colocar aqui em parênteses, sempre que o y for diferente de 1. Correto? O único lugar em que ela é zero e no y igual a 1. Então, eu separo a minha região no plano em duas. O meu eixo horizontal está separado. Aqui está tá 1, certo? Y igual a 1. Meu eixo horizontal está separado em duas regiões, uma antes do 1 e uma depois do 1. Mas nessas duas regiões, a função f de y está acima do eixo horizontal. Então, ela vai ter sinal positivo aqui, sinal de mais aqui, e vai ter sinal de mais nessa região aqui também. Então, tanto antes de 1 quanto depois do 1, a minha função f de y tem sinal positivo. Então, o que eu sei dizer sobre a função y de x? O que isso aqui diz para mim sobre a função y de x? Y de x. Bom, a função diz para você o seguinte, que essa função y de x vai ser sempre crescente. Por quê? Porque o sinal da f nada mais é do que o sinal da derivada da função y. Tá? Então, como o sinal da f é positivo em ambos as regiões, tanto antes do 1 quanto depois do 1, então a minha função f y de x vai ser crescente, crescente tanto para condições iniciais que se iniciam antes do 1, quanto para condições iniciais que se iniciam depois do 1, para condições iniciais depois do 1. Então, ou seja, em outras palavras, estou dizendo o seguinte, que no intervalo de menos infinito até 1, menos infinito até 1, esse intervalo aqui, eu sei que nesse intervalo a função y de x é crescente. Certo? E o mesmo vale para o intervalo que vai de 1 até mais infinito. Certo? Conclusão da história. A minha solução da minha equação diferencial é sempre crescente, independente de onde você comece, de por onde essa solução dessa equação diferencial tem. Então, observe, eu não resolvi a equação diferencial, mas eu sei qual que é a solução, como que se comporta a solução dessa equação diferencial. Tá certo? Então, vou mostrar para vocês aqui, no próximo gráfico, é exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Primeiro, eu coloco o eixo Y, né, que é exatamente o mesmo eixo que está aqui na horizontal, tá? Só que agora eu vou colocar esse eixo na vertical, e o que eu sei da análise dos passos 1 e 2 é que essa função é crescente nesse intervalo. Então, a gente coloca uma setinha apontando para cima para indicar isso. Essa função também é crescente no intervalo que vai de menos infinito até zero. Então, ela é crescente nos dois intervalos, e aqui a cisão, né, o que limita esses dois, o que delimita esses dois intervalos está justamente o ponto crítico. O ponto crítico. Perfeito?
Ponto crítico. Então agora eu posso desenhar o gráfico. Agora eu faço aqui no plano XY, tá certo? Como nós temos aqui a, a condição inicial de que y é 0 tem que ser igual a menos 1, tá certo? Y0 igual a menos 1, então tá aqui y de 0 igual a menos 1. Então o que eu sei? O que eu sei é que essa minha equação diferencial ela é crescente. Então o meu gráfico está aqui. A equação diferencial ela é crescente. Ela nunca vai ultrapassar a solução constante igual a 1. Por quê? Porque daquele análise, daquele resultado que nós vimos lá sobre a existência e unicidade de solução de equações diferenciais de problemas de valor inicial. Por quê? Porque se ela ultrapassasse esse eixo y igual a 1, então em algum ponto aqui nós teríamos um ponto com duas soluções. Essa solução que vem de baixo, que ultrapassa o eixo, e a solução constante y igual a 1. Então, isso não pode acontecer pelo teorema de existência única de solução por um ponto, que passa por um único ponto. Então, essa solução da minha equação diferencial, ela vai sempre se aproximar de 1, né? Vai crescente aproximando de 1, mas nunca ultrapassa a solução de equilíbrio, né? Isso que às vezes é chamado de ponto de equilíbrio, às vezes é chamado de solução de equilíbrio também, tá? Solução de equilíbrio. Nunca pode ultrapassar esse eixo y igual a 1. Certo? Mais para frente, a gente vai ver que essa solução das constantes diferencial ela tem dois ramos. Ela funciona mais ou menos, o gráfico completo dela seria mais ou menos isso. Tá? Mas isso fica para uma análise mais depois que a gente aprender a resolver equações diferenciais. Bom, e a mesma coisa acontece se eu olho agora para esse problema de valor inicial, em que a minha condição inicial agora é y de 0 igual a 2, ou seja, no ponto 0 a função tem que valer 2. Então, de novo, eu vou ter uma função que é crescente, tá certo? Porque a minha função, a gente viu, é sempre crescente, e ela nunca vai ultrapassar esse eixo y igual a 1 aqui para baixo. Nunca vai cruzar para baixo, nunca vai ultrapassar para baixo dele. De novo, pelo mesmo argumento de unicidade de solução de problemas de valor inicial. Então, observe que com isso nós fizemos a análise dessa solução, esboçamos o gráfico dessa solução sem mesmo nem conhecer quem é a solução, sem resolver a minha equação diferencial. Okay? Bom, vamos analisar esse modelo que está aqui, ok? Dx dt igual a k, x menos alfa, x menos beta. E aqui eu vou considerar que o k é positivo, ok? Esse modelo é um pouquinho similar ao modelo de reações químicas de segunda ordem. A diferença é que nos modelos de reações químicas de segunda ordem, eu tenho alfa a menos x e beta menos x. Então aqui, na verdade, como eu estou considerando k maior que zero, aqui ela vai ficar com o comportamento ao contrário do que fica o de reações químicas. Então vamos de novo seguir o mesmo roteiro. O mesmo roteiro. Primeiro passo. Ou passo 1. Passo 1. Identificar quem são os pontos de equilíbrio dessa função. Que a minha função é x e depende da variável independente de t. Então, passo 1. Essa é uma equação obviamente autônoma, porque a variável independente de t não aparece do lado direito. Então, essa aqui é a minha função f de x. É k x menos alfa e x menos beta. Aqui só para simplificar um pouquinho mais, não há necessidade, mas só para deixar um pouquinho mais simples, eu vou supor que o beta é maior que o alfa, que é maior do que zero. Ambos são maiores que zero. Não há necessidade disso. Pode ser negativo, pode ser, não há necessidade disso. Mas só para restringir
efeitos didáticos, eu vou considerar que beta é maior do que alfa, que é maior do que zero. Muito bem. Então, pontos críticos. Então, é K, tem que pegar K, X menos alfa, X menos beta, igual a zero. Igual a zero. Resolver essa equação. E aqui você pode verificar que a gente tem duas soluções para essa equação. Eu vou chamar de x1. Uma solução é x1 igual a alfa, correto? E a outra solução é x2 igual a beta. Nós temos duas soluções, ou seja, nós temos dois pontos de equilíbrio. Dois pontos de equilíbrio. Nós temos aqui dois pontos de equilíbrio e, portanto, nós temos duas soluções constantes para essa equação diferencial. Cada ponto de equilíbrio é uma solução constante da minha equação diferencial. Ok? Observe que eu não explicitei quem que é o x0. O x0 está livre, tá? A gente vai deixar ele como uma variável para tentar fazer o gráfico depois. Muito bem. Então, feita esse passo 1, eu vou agora olhar para o gráfico da função f de x. Tá? Olho para o gráfico da função f de x. Então, eu coloco aqui no eixo vertical a variável independente da função f, tá? Que é o x. E aqui o f de x. E como eu estou supondo que alfa é menor que beta, então, e ambos são positivos, então vou escrever mais ou menos assim. Ok? Deixa eu fazer um pouco maior isso aqui, para a gente ter mais espaço para fazer o desenho. Então, aqui está o alfa e aqui está o beta. Aqui é o eixo x e aqui eu vou desenhar o gráfico da f de x. F de x. Por quê? Porque eu analisando o sinal da f de x, então eu tenho o sinal da minha f de y, da minha função x de t, aliás. Ok? Então, muito bem. Então, eu vou desenhar o gráfico dessa minha função f de x. Então, observe que a função f de x é uma parábola, né? Vai aparecer um x ao quadrado aqui, positivo. Então, a parábola é convexa, com concavidade voltada para cima. E as raízes dessa parábola, e as raízes dessa equação de segundo grau, são alfa e beta, certo? Então, eu vou ter alguma coisa mais ou menos assim. O gráfico da minha função f de x é mais ou menos esse aqui, tá certo? Esse é o gráfico da minha função f de x. Então, aqui eu tenho três intervalos, né, para analisar o sinal da minha função f de x. Eu tenho um intervalo que vai eu tenho um intervalo que vai de menos infinito até alfa, ok? Tem um sinal que vai de menos infinito até alfa. Tenho o intervalo que vai de alfa até beta, ok? E tenho o intervalo que vai de beta até mais infinito. Três os intervalos definidos através dos pontos de equilíbrio dessa minha equação diferencial. Tá certo? Então, esse aqui é o passo 2 que nós estamos fazendo, tá? Análise do sinal a partir da f. Muito bem, então vamos olhar para o intervalo que vai de menos infinito até f, certo? Até alfa. O intervalo que vai de menos infinito até alfa. Bom, no intervalo que vai de menos infinito até alfa, a função f de x está acima do eixo horizontal. Tá certo? Então, nesse intervalo, a minha função tem sinal positiva, tem sinal de mais. Ok? Esse intervalo tem sinal de mais. Então, f, vou colocar aqui, f de x é maior do que zero. Certo? F de x é maior do que zero.
f de x é maior que zero. Já no intervalo que vai de alfa até beta, a gente está na parte de baixo, a função f de x está na parte de baixo da reta horizontal, correto? Então, aqui eu tenho que a minha f de x é menor do que zero, correto? Menor do que zero. E depois, a minha função f de x volta para a parte de cima do eixo horizontal e, portanto, nós temos novamente que a minha função f de x é positiva. Bom, e com isso aqui, então, eu posso dizer sobre a x de t, correto? Posso dizer sobre a x de t as seguintes conclusões de acordo com o cálculo 1. A x de t, vamos aqui, x de t a função x de t vai ser crescente no intervalo que vai de menos infinito até alfa. A minha x de t é crescente nesse intervalo. No intervalo entre alfa e beta, no intervalo definido a partir de entre alfa e beta, por alfa e beta, a minha função é decrescente, porque a derivada dessa função, né, dx dt é igual a f de x, e a f de x é negativa. Portanto, a derivada é negativa, e o que me implica que a função x de t é decrescente. Ok? E, finalmente, no intervalo de beta até mais infinito, ela é crescente. Okay? Então, nós temos essas análises. Tá? E aí, a gente costuma representar isso a gente costuma colocar umas setinhas para representar esse resumo, tá certo? Vou colocar essas setinhas aqui em preto. Né? As setinhas eu vou colocar sempre no eixo x, que é para indicar que a função x está crescendo ou a função x, né? Porque aqui é a função x que eu estou querendo analisar, ou é decrescente. Então, no intervalo de menos infinito até alfa, a função x é crescente. Então, significa que eu vou colocar uma setinha apontando na direção de crescimento do x. A função x cresce. Do intervalo de alfa até beta, eu indico que a minha função é decrescente, colocando uma setinha decrescente, no sentido de decrescimento dos valores de x. E, finalmente, aqui no intervalo que vai de beta até mais infinito, a minha função volta a ser crescente. Portanto, eu coloco uma setinha indicando que a direção de crescimento dessa função aponta, crescente, né? Aponta na direção de crescimento dessa função. Pois bem, então, com isso, agora, a gente pode analisar, finalmente esboçar o gráfico da minha equação diferencial. Okay? Que é o gráfico agora em que eu vou colocar o tempo na horizontal e o x de t, que é a minha função que eu quero desenhar o gráfico na vertical. Correto? E com isso, então, agora, eu vou tentar colocar esse gráfico aqui mais para baixo um pouquinho, que é para sobrar mais espaço para a gente aqui. Então, eu vou colocar aqui o eixo x. O eixo que, nesse caso, vai ser t. Okay? Muito bem. Então, nesse gráfico, eu tenho que colocar, a primeira coisa que eu faço é colocar as minhas soluções de equilíbrio, os meus pontos de equilíbrio. E o que eu sei é que o x1 tem que ser alfa e o x2 tem que ser beta. São as minhas duas soluções de equilíbrio. Então, eu vou colocar a minha solução alfa aqui. E a minha solução beta aqui. Porque a gente estabeleceu que o beta é maior que o alfa, inicialmente. Então, essas são as minhas duas soluções de equilíbrio. E tudo agora vai acontecer aqui dentro desse intervalo.
Tá certo? Então vai depender desses três regiões, né? Região que vai compreendendo x de menos infinito até alfa, nessa região aqui para baixo do alfa. Depois, a região que compreende x entre alfa e beta, nessa região intermediária. E, finalmente, a região que compreende x de beta até mais infinito. Então, o comportamento da minha solução vai depender de onde está o meu x0. Se o meu x0 estiver aqui embaixo, ou seja, menor do que alfa, então eu estou com a minha solução da equação diferencial, né, no intervalo em que a minha função f de x, né, estou nesse intervalo. Então, a minha função f de x nesse intervalo, ela é crescente, certo? Crescente e como, de novo, por unicidade de solução, ela nunca vai ultrapassar o eixo x de t igual a alfa. Então, a gente tem um comportamento mais ou menos assim. Okay? Mais ou menos assim. Uma função crescente. Assintoticamente, se aproximadamente diz que esse comportamento, que essa função se aproxima assintoticamente do valor alfa. Muito bem, isso aqui se o x0 estiver aqui embaixo. Okay? Mas pode acontecer do x0 estar aqui nesse intervalo aqui, né? No intervalo entre alfa e beta. E nesse caso, a minha função, então, ela é decrescente. E, portanto, eu vou ter a minha função fazendo um comportamento assintótico, mas agora no sentido decrescente. E quando eu olho para trás, a minha função ela é sempre crescente, correto? Ela vai ser sempre sempre decrescente, né? Porque se eu olho aqui na direção, quando o x está crescente, a minha função é sempre decrescente. Ela passa por x0, correto? Mas ela também, por outro lado, nunca ultrapassa a função x de t igual a beta, de novo, pelo mesmo argumento de unicidade da solução. Tá? E, finalmente, se meu x0 estiver na parte de cima da região terceira, nessa terceira região aqui, que compreende beta até mais infinito, os valores de x, então minha função volta a ser crescente e aí eu tenho um comportamento mais ou menos assim para minha função. Tá? Então, esse é o esboço, seria o terceiro passo, o esboço gráfico dessa equação diferencial dx dt. De novo, né, aqui estão meus pontos de equilíbrio. Né? Isso aqui é o alfa, isso aqui é o beta, né? Alfa e beta. E aí a gente pode esboçar essas setinhas aqui só para indicar onde a minha função é crescente, onde a minha função é decrescente e onde a minha função é crescente. Okay? Então, o esboço, essa reta que a gente esboçou, essa reta aqui, que está na vertical, nessa parte, e está na horizontal aqui nesse outro gráfico, a gente chama isso de reta de face. Reta de face. Então, isso é só um nome, quando vocês lá no livro vai aparecer esse nome reta de fase. E aí vocês vão entender o que significa essa reta de face, ok? É justamente o esboço do que acontece com o gráfico da solução x de t. Bom, agora a gente tem um modelo um pouquinho mais complexo aqui, tá? Que acho que no vídeo anterior eu chamei esse modelo de um modelo parecido com esse de reação de segunda ordem, mas não é, tá? Essa equação diferencial que está aqui é um modelo de dinâmica populacional que a gente chama modelo com efeito Ali. Então, é o nome de uma pessoa, efeito Ali. Eu acho que são com dois, não, acho que não com isso, não tenho certeza. Enfim, nesse modelo, bom, lembra que de dinâmica populacional nós vimos dois modelos. A gente viu o modelo de Malthus, que a população sempre cresce ou sempre decresce. Nós vimos o modelo logístico, que a população cresce até atingir uma capacidade de suporte, e se o número de indivíduos está acima dessa capacidade de suporte, então a população decresce. E existe um terceiro modelo um pouco mais sofisticado, que é esse com efeito Ali.
a gente vai ver que, a hora que a gente esboçar o gráfico, no modelo com efeito alho é o seguinte: se o número de indivíduos de uma população é muito pouco, é muito pequeno o número de indivíduos, então essa população tende à extinção. Por quê? Porque é mais difícil desses indivíduos se encontrarem, é mais difícil desses indivíduos interagirem, é mais difícil desses indivíduos procriarem. Então a população tende à extinção. Então é mais ou menos isso que o modelo alho, o efeito alho, diz. E de novo aqui nós vamos assumir que o K é maior do que zero, o beta é maior do que o alfa e ambos são maior do que zero. Não há necessidade disso, mas eu vou só fazer isso para facilitar as nossas análises no esboço do gráfico, tá bom? Então, eu vou de novo o primeiro passo, o passo 1. O passo 1, que é identificar os pontos críticos. E para identificar os pontos críticos, eu vou pegar o lado direito da minha equação diferencial e igual a zero. Ok? Pois bem, muito bem. Aqui, tá, como já está fatoradinha a nossa expressão, está muito fácil identificar que uma solução é o x igual a zero, tá certo? A outra solução, que eu vou chamar de x2, é o alfa. E a terceira solução, que eu vou chamar de x3, é o beta. Tá? Então, nós temos 3 pontos de equilíbrio. x1 igual a alfa, x1 igual a zero, x2 igual a alfa e x3 igual a beta. Nós temos 3 soluções constantes para essa equação diferencial. Okay? 3 equações constantes para essa equação diferencial. Agora eu vou esboçar o gráfico da f de x, que é o passo 2. Vou analisar o sinal da minha equação diferencial usando as informações que eu tenho da minha função f de x. Então eu vou desenhar o gráfico aqui. Desenhar um gráfico menorzinho para sobrar um espaço para a gente. Sobrar um espaço maior para o outro lado lá. Ok. Então, nesse contexto aqui, nesse segundo passo, eu coloco o x, que é a minha variável. Veja só, o x é a variável dependente, né, a função, quando eu olho ele como a derivada de x dt. Mas agora eu não estou, eu estou olhando para a função f, tá? Eu esqueci um pouquinho a minha equação diferencial e estou olhando para a função f. Então, aqui o x passa a ser, nesse contexto, olhando para a função f, o x, né? No passo 2, eu estou olhando para a função f de x. Okay? Então, no passo 2, o x aqui, nesse passo 2, passa a ser a variável dependente, independente. E aqui, então, eu tenho no eixo y a f de x. Correto? E aí eu tenho os 3 pontos de equilíbrio. O ponto 0, tá certo? Vou colocar em preto aqui para eles ficarem bem destacados. O ponto 0. O ponto alfa e o ponto beta. Ponto 0, ponto alfa e o ponto beta. Tudo bem. E agora, a gente aqui não é muito difícil de fazer a análise, mas observe que se o x é negativo, então essa partezinha aqui vai ser negativa, esse k de x vai ser negativo, correto? Mas se o x é negativo, o x é menor do que o alfa, correto? Então, x menos alfa vai ser negativo também, certo? Negativo. E o x é menor do que... Não, então x menos alfa é positivo e x menos... e x menos beta, ele vai ser o quê? Vamos pegar aqui, x igual a menos 1. Então, x igual a menos 1. Então, aqui dá negativo, tá certo? Aliás, é porque tá trocado aqui minha equação diferencial. Tô olhando minha equação diferencial, não. Aqui é beta menos x, correto? Não x menos beta.
essa parte aqui é, né, vem ali da equação diferencial beta menos x. Isso aí, certo? Correto? Agora tá claro, né? Então, aqui é negativo, mas aqui é positivo. Então negativo com negativo dá positivo, positivo, então aqui vai ser positivo. Nessa parte aqui vai ser positivo. O gráfico vai estar acima da reta vertical. Depois vai inverter. Aqui vai ficar negativo e lá vai voltar a ser positivo, depois volta a ser negativo. Então eu tenho mais ou menos o desenho desse gráfico é mais ou menos isso aqui. Okay? Esse é o desenho do gráfico da f de x. Tá bom? Não, façam as análises de sinais ali depois, mas é mais ou menos isso que você vai obter. Então, aqui nós temos agora separado em 4 regiões. Tá? Nós temos 4 regiões que separam aqui a minha análise. Tá? E aqui agora a gente já está quase que indo para o passo 3. Quais são essas 4 regiões? A primeira região é a região que vai de menos infinito até zero, correto? Menos infinito até zero. Depois, nós temos a região que vai de zero até alfa, e depois nós temos a região que vai de alfa até beta, e finalmente a região que vai de beta até mais infinito. Okay? Temos essas 4 regiões para analisar. 4 regiões para analisar. Bom, na primeira região que vai de zero até alfa, aliás, de menos infinito até zero, nessa região 1 aqui, o gráfico da função f de x está na parte de cima do eixo horizontal e, portanto, essa função tem valores positivos nessa parte. Né? A função tem valores positivos aqui. Certo? Valores positivos. Portanto, eu sei que f de x é positivo. Tá certo? F de x é positivo. Depois, nessa parte aqui, que vai de zero até alfa, tá certo? De zero até alfa, a função está na parte, o gráfico da função f de x está na parte de baixo do eixo horizontal. E, portanto, nessa região, vou delimitar a região aqui, nessa região, o sinal, a minha f de x é negativa, a minha f de x tem sinal de subtração, então f de x é menor do que zero. Na região alfa sobre beta, que vai no intervalo alfa-beta, que vai de alfa até beta. Então, de novo, o meu gráfico da f de x passa a estar na parte de cima do eixo horizontal e, portanto, tem valores positivos. E, finalmente, aqui, que vai de beta até mais infinito, está na parte de baixo do eixo vertical. E, portanto, aqui eu tenho que a minha f de x é maior do que zero. E aqui eu tenho que a minha f de x é menor do que zero. Okay? Então, agora eu vou traduzir isso para o comportamento da x de t. Tá? Para o comportamento da x de t. E a gente já sabe fazer isso lá do cálculo 1. X de t, então vou colocar aqui, x de t é, 2 pontos, crescente, nesse primeiro intervalo, decrescente no segundo intervalo, volta a ser crescente no terceiro intervalo e é decrescente, finalmente decrescente, no quarto e último intervalo. Então, a gente já tem o comportamento da minha função f de x. Vai tudo, a minha função x de t, vai tudo depender da onde está localizado esse x0. Ou a função vai ser crescente, ou decrescente, crescente ou decrescente, dependendo de onde está localizado a minha função f de x0. Então, agora eu vou tentar esboçar o gráfico dessa minha solução. E aí, esse é o terceiro passo. Nesse terceiro passo, vou colocar aqui passo 3. Nesse terceiro passo, eu volto para a minha equação diferencial. Então, aqui vai estar o t e aqui vai estar a minha função x de t, eixo y. Okay? E aí, eu vou desenhar a primeira coisa que eu faço nesse terceiro passo é desenhar as minhas soluções de equilíbrio. Minhas soluções de equilíbrio, como nós vimos, é x igual a zero.
x alfa e x beta. Então, uma solução de equilíbrio está aqui em cima do eixo x. A outra solução de equilíbrio está aqui. X igual a alfa. E a terceira solução de equilíbrio está aqui. Xt igual a beta. Okay? Xt igual a beta. Também, agora é só analisar o x0 em cada uma dessas regiões. Tá? X0 em cada uma dessas regiões. E, portanto, agora, se o x0 estiver no intervalo de menos infinito até zero, né, condição por onde, o ponto por onde a minha função tem que passar, estiver nessa região que vai de menos infinito até zero, então a minha função vai ser crescente. Então, ficou pequenininho aqui, mas a minha função vai fazer alguma coisa assim. Vai se aproximar de zero. Ok? Se aproximar de zero. Quando o meu x0 estiver na região que vai de zero até mais infinito, vou colocar um preto aqui, essa solução vai ficar mais fácil de enxergar. Quando o meu x0 estiver no intervalo que vai de 0 até alfa, no intervalo de 0 até alfa, essa função é decrescente. Então, portanto, vamos imaginar que o x0 esteja aqui, nós vamos ter uma solução aqui que tem esse comportamento. Certo? Tem esse comportamento. Ela é sempre decrescente. Vai se aproximando do eixo da solução x alfa. X igual a zero. Vai se aproximando da solução decrescente, se aproximando da solução. E depois, se o x0 está por aqui, assim, nesse intervalo que vai de alfa até beta, então eu tenho que a minha função ela é crescente, né? Vai se aproximando cada vez mais da solução de equilíbrio x de t igual a beta, e finalmente a minha função volta a ser decrescente se eu estou no intervalo acima da minha região de equilíbrio. Da minha região beta, o meu x0 está no intervalo de beta até mais infinito. Ok? Então, essa é a maneira como a gente faz análise qualitativa de equações diferenciais autônomas de primeira ordem. Tá bom? Não tem muito segredo se você seguir esses 3 passos conforme está mostrado aqui. Muito bem, então agora só para finalizar essa aula de hoje, eu só gostaria de dizer algumas coisas sobre os pontos de equilíbrio. Observe que o ponto de equilíbrio x1 igual a zero, todas as soluções próximas a esse ponto de equilíbrio x1 igual a zero são atraídas para esse x1 igual a zero. São atraídas para o zero, ou seja, as soluções que são um pouco acima do zero, elas convergem para zero conforme o tempo vem para infinito. As soluções que estão um pouco abaixo de zero, elas convergem também para zero conforme o tempo vai para infinito. Então, a gente chama essa solução a solução x0, a gente chama ela de assintoticamente estável. Tá bom? Assintoticamente estável. Vou tentar colocar isso aqui. x0 x1 igual a zero é assintoticamente estável. Asintoticamente estável. Bom, não é só a x0 que é assim. x1 igual a zero que é assim. A xt igual a beta também é assintoticamente estável. Tá certo? Então, x2, x3 igual a beta também é assintoticamente estável. Então, essas duas são assintoticamente estáveis. Okay? Assintoticamente estáveis. Já a x2 igual a alfa, ela é instável. Você pode observar que as soluções, conforme o tempo vai para mais infinito, as soluções se afastam, as soluções
que passam por pontos próximos de x alfa, próximos, cujos x0 são próximos de alfa, elas se afastam conforme o tempo vai para infinito. Elas vão se afastando dessa solução. Então, a gente dá um nome para esse comportamento. A gente diz que essa xt igual a alfa é instável. Alfa é instável. As soluções se afastam dessas x alfa. Todo ponto de equilíbrio você pode fazer essa análise que a gente chama de análise de estabilidade. Identificar se o ponto é instável ou se o ponto é estável, assintoticamente estável, né? Então, isso está resumido aqui nessa figura, tá certo? Quando você tem um ponto crítico em que as setinhas na reta de fase apontam na direção desse ponto crítico, significa que as soluções vão convergir para esse ponto crítico. Então, a gente chama essas soluções de, eu coloquei estáveis, mas assintoticamente estáveis ou atratores. Tá? As duas setinhas apontando na direção do ponto de equilíbrio. Então, a gente chama esse ponto de assintoticamente estáveis ou, em outros termos, a gente pode chamar de atratores. Quando as duas setinhas apontam na direção contrária em que está o ponto de equilíbrio, né, as duas setinhas se afastam do ponto de equilíbrio, então está aqui, o ponto de equilíbrio está ali, as setinhas apontam na direção contrária, então a gente diz que esses pontos são instáveis, que é exatamente aquilo que a gente viu lá no outro gráfico que eu acabei de desenhar. Okay? E aí a gente tem uma situação que é semi-estável. Tá? No primeiro gráfico no primeiro exemplo que eu fiz exatamente isso que acontece lá, a gente já vai voltar para verificar, mas lá você tem uma setinha aponta na direção do ponto de equilíbrio, mas outra setinha aponta na direção saindo do ponto de equilíbrio, na direção contrária ao ponto de equilíbrio. Então a gente tem dois cenários para isso, né? A gente pode ter esse cenário em que as funções são crescentes, então a gente pode ter esse cenário em que a função é decrescente. Mas observe que uma aponta na direção do ponto de equilíbrio, a outra setinha aponta na direção de saindo desse ponto de equilíbrio. Então, nesse caso, a gente diz que esses pontos de equilíbrio são semi-estáveis, né? Ele é estável por um lado, mas é instável por outro. Então, vamos só voltar no primeiro exemplo para a gente verificar exatamente isso. Ó. Esse ponto crítico x igual a 1, né? Y igual a 1 aqui nesse caso, ele é um ponto semi-estável, porque as retas que estão abaixo apontam na direção dele, mas as soluções que estão acima se afastam, né? Então, é exatamente isso, o comportamento as soluções que estão abaixo dessa reta, desse ponto de equilíbrio, elas convergem para o ponto de equilíbrio, e as soluções que estão acima desse ponto de equilíbrio, elas se afastam, né, desse ponto de equilíbrio. Então, esse tipo de comportamento a gente chama de solução semi-estável. Ok? Então, com isso, a gente resume e finaliza essa parte de análise qualitativa e ele é o primeiro método que a gente tem para entender, para analisar a solução de equações diferenciais. E as equações diferenciais que se encaixam muito bem nesse primeiro método de análise são as equações diferenciais de primeira ordem autônomas, né? Aquelas equações em que não apresentam a variável independente, tá? São as equações em que não apresentam a variável independente no lado direito da equação diferencial, ok? Então, encerramos por aqui.